Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. O diálogo é um dos pilares estruturais de qualquer relação. A conversa é importante para que o desenvolvimento e o aprendizado sejam construídos. Com o ensino, não poderia ser diferente. Mas até que ponto o conhecimento prévio dos alunos ajuda os professores e mostra os resultados? A Andressa tem 15 anos de idade e conta que essa evolução na relação entre professor e aluno ajuda muito na hora do aprendizado e abre espaço para a conversa, fazendo com que ela exponha seus pensamentos e entenda melhor a matéria. Eu acho muito importante o fato dos professores falarem com a gente, porque a gente pega uma proximidade com os professores, a gente pega uma intimidade, uma amizade. E isso ajuda muito para eles nos ensinarem, para a gente aprender mais, entendeu? Para a gente ter mais uma proximidade e eles ajudarem, saber da nossa dificuldade e ajudar a gente como eles podem, como eles sabem que podem. A diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, explica a necessidade da proximidade entre professor e o aluno. O processo de ensino-aprendizagem se dê com base na vivência que o aluno tem. O que parece fácil de falar, mas complicado de fazer. A educação deve se conectar com a vida daquele aluno. E se ele é um aluno, por exemplo, para pegar uma questão bastante recente, que voltou há pouco tempo, depois de de um fechamento prolongado das escolas para a sala de aula, é importante conversar com ele sobre o que ele viveu e, ao ensinar, por exemplo, em aulas de ciências sobre vírus, conectar com isso que foi vivenciado. Cláudia ainda pontua que a preocupação em conhecer a realidade da criança e do adolescente pode permitir que o aluno expresse melhor suas dificuldades. Segundo ela, a criança aprende melhor quando se sente amada. E, infelizmente, o professor, tendo que dar aula em 3, 4 lugares, às vezes não foca na importância não só de transmitir o conhecimento, mas de evidenciar para cada aluno que nós, professores, eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, hoje dou aulas na universidade, que o professor aposta nela, acredita que ela pode ter sucesso, ter uma relação não só humana com aquela criança num sentido mais genérico, mas de afeto mesmo. O afeto ajuda muito. Aliás, não só na profissão de professor, em qualquer profissão. Aqui no Colégio Estadual Jardim das Cascatas, os professores procuram sempre ter um bom relacionamento com os alunos. Isso mesmo antes de escolher a forma com que o conteúdo será ensinado. Porque às vezes a metodologia que funciona com o aluno pode não funcionar com outro. João é professor do colégio e conta que em suas aulas sempre prioriza entender o que o aluno precisa, para só então realizar o plano de ensino. E em relação às aulas também, sempre quando eu vou começar um conteúdo novo, eu gosto de perguntar para eles o que eles sabem sobre esse conteúdo. E através do que eles respondem, eu começo então a explicar. O professor explica que é importante ir adaptando a forma de ensinar o conteúdo, para que ele chegue de forma efetiva em cada um dos adolescentes. Eu vou adaptando aluno por aluno, porque cada um é individual, né? Cada um tem o seu momento de aprender, cada um tem a sua forma de aprender. Uns aprendem melhor escrevendo, outros aprendem melhor ouvindo e outros aprendem melhor assistindo. Nós também usamos as tecnologias para poder passar o conteúdo. A gestora do Colégio Estadual Jardim das Cascatas, Educação Quilombola, Rita Cássia, explica que no local é um hábito que os professores conversem com os alunos, para saber a melhor maneira de lidar com cada um. É importante, né, porque cada professor tem uma forma de diagnosticar o aluno que chega, né? O professor de português tem uma forma, o de matemática tem outra. Então, a gente faz esse levantamento no dia a dia, nas aulas. E depois, quando a gente tem oportunidade, tem essa discussão, né, dos professores com os colegas, outros professores, e fala um relato do que foi passado, o que o aluno passa, a dificuldade que ele tem na disciplina, na sua vida pessoal, né? Eles acabam soltando isso para nós, que somos segunda família, né?
A gestora explica também que o diálogo com os alunos é orientado tanto pela coordenação de turno quanto pela coordenação pedagógica. E aí a gente faz esse levantamento e conversa com os professores quando a gente tem os momentos coletivos, fala, e um professor troca ideia com o outro, fala, aquele aluno me relatou uma situação, aí um passa para o outro, para abrir esse diálogo maior, né? Às vezes um aluno tem mais abertura com um professor de português ou com de história, que tem uma intimidade maior, né? Se sente mais à vontade. E aí o outro que conversa, né? Assim, trocando uma ideia de como receber esse aluno, né? Aquela calma, aquela atenção que a gente precisa de ter um momento, né? Para esse aluno, aí um conversa com o outro e a gente vai chegando a um denominador comum, que é ajudar esse aluno, né, para que ele não se perca, não perca a vontade de vir para a escola e que sempre seja acolhido, né? A professora Priscila Queiroz explica que é extremamente necessário que o professor saiba a realidade do adolescente, antes de escolher uma metodologia. A importância de conhecer o seu público-alvo faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Conforme considera Paulo Freire, né, o diálogo é o que vai permear as relações sociais entre professor e aluno. Então, se eu conheço o meu aluno, isso faz com que o processo de aprendizagem se desenvolva de uma maneira mais adequada. A professora ainda detalha o processo de interação entre aluno e professor. Segundo Priscila, as aulas presenciais e remotas pedem que as equipes escolares conversem com os alunos antes, durante e depois do processo de aprendizagem. Como que a gente faz isso? Na escola presencial é mais fácil, porque eu tenho o aluno na sala de aula e as barreiras que vão interferir nesse processo são menores. Já no processo à distância, né, remoto, eu tenho uma série de dificuldades, como, por exemplo, o acesso à tecnologia, à internet. Então, assim, a gente precisa considerar todos esses aspectos, né, nesse processo. Priscila também destaca o engajamento dos alunos e, segundo ela, há uma reciprocidade por parte dos jovens. A gente percebe que, apesar das dificuldades que houveram nesse processo, os alunos, grande parte deles, a gente percebe que, apesar de ter as dificuldades, eles vieram à escola, buscaram novas estratégias. A gente trabalhou também, assim, não só com a questão remota, mas a gente também tentou conciliar o acesso a atividades impressas, né, gravação de vídeos, de áudios. Então, assim, a gente utilizou vários recursos com o objetivo de atender aí, né, de diminuir essas dificuldades. Vitor Alexandre, de 15 anos de idade, conta que vê os professores como uma pessoa de confiança e que isso faz com que ele tenha mais vontade de aprender. Quando o aluno é próximo do professor, ele deixa de ser uma imagem chata, uma imagem que você não quer ver, que torna-se um amigo, uma pessoa que você quer conversar, uma coisa que você quer deixar feliz. Então você começa a estudar mais, você começa a querer realmente aprender o conteúdo. O estudante conta empolgado que já se vê alcançando todos os seus objetivos através do estudo. Sim, eu acredito que estudando eu vou sim conseguir completar os meus objetivos. E os professores sim ajudam a gente, porque eles estão sempre incentivando a gente a continuar, a gente não deixar os estudos, para a gente conseguir ser alguém melhor. Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior.